Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se você chegou até esse vídeo aqui, é sinal que você fez a compra da nossa planilha unificada, né? Que é a junção da folha de ponto mais o detalhamento dos custos de funcionário, provisões, FGTS, INSS e tudo mais. O que a gente pode tirar até esse momento aqui é que o fato de você estar se preparando para provisionar os custos de funcionários, fazer uma análise ali dos custos e um controle de uma folha de ponto, a gente coloca à frente da maioria gigantesca dos empresários no Brasil. E é sinal também de que você tem confiança no nosso trabalho, né? Então, desde já eu te agradeço a confiança. Que seja, se for a sua primeira, segunda, terceira compra, que seja a primeira, segunda, terceira de muitas. E é isso. A ideia desse vídeo aqui é fazer um passo a passo, né? Fazer um cadastro, né? de alguns funcionários para que você veja como acontece essa parametrização da planilha e essas análises para que qualquer dúvida, obviamente, vocês podem chamar a gente no e-mail, já até deixei aqui na parte do vídeo, criadeplanilhas@gmail.com, tá? E pode detalhar lá, pode mandar a planilha salva se tiver algum erro que tenha aparecido para você, que a gente auxilia nesse cadastro, nessa análise, beleza? Bom, aqui de cara é o menu da planilha, né? A gente tem aqui alguns botões, né? Como parâmetro, cadastro de funcionários, folha de ponto. Aqui ele te pergunta também se você é anexo 4 do Simples Nacional. Para quem não sabe, quem é anexo 4 do Simples Nacional, ele tem que fazer o pagamento do INSS patronal. Isso equivale a 20% do salário base do funcionário. Mas para esse caso, como a grande maioria dos empresários, né, das empresas no Brasil não são anexo 4, eu vou seguir o cadastro como não aqui, nesse caso, tá? Então aqui ele vem como instrução, né? Após o cadastro, você vai para a aba de cadastro de funcionários, né? Tem a aba de parâmetro também, nesse caso aqui, da planilha para a folha de ponto, tá? Aqui eu vou começar na aba de parâmetros, tá? Aqui, ó, vamos lá. Primeiro cadastro, né? Informe os dados, os parâmetros para o pagamento de hora extra conforme a convenção coletiva do seu trabalho. Bom, quando você abre uma empresa, você faz a admissão de um funcionário, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir, para o caso da admissão do funcionário, é abrir a convenção coletiva que a sua empresa se encaixa, tá? Então, digamos que você tem uma empresa de contabilidade, você vai fazer a admissão do seu funcionário e você pega lá a convenção coletiva da sua cidade, tá? Então, no meu caso, eu vou olhar, fazer a convenção coletiva de contadores, por exemplo, e vou fazer uma análise detalhada ali em cima de qual percentual que eu tenho que fazer, por exemplo, de pagamento de hora extra, né? Então, se tiver até 2 horas, após 2 horas, isso aqui vem detalhado lá na convenção coletiva, tá? Então, para esse caso aqui específico, eu vou preencher 90% aqui até 2 horas e o restante 100%, beleza? Aqui a planilha te pergunta primeiro o mês de referência, tá, da sua competência. Então, qual que é o mês que você vai fazer o cadastro da folha de ponto do seu funcionário? Eu vou colocar dezembro de 2024 aqui, que é o mês que eu estou gravando esse vídeo. E aqui ele segue com algumas perguntas. Então, informe os feriados do mês no formato DDMMAA, esse aqui é o formato de data, né, do Excel, para o cálculo de DSR. Então, isso aqui influencia, sim. E aí, um ponto importante aqui é que, caso não tenha feriado, então, nesse mês de dezembro de 2024 aqui, a gente teve o feriado no dia 25, tá? Se tiver algum feriado municipal, isso influencia também na folha de pagamento do seu funcionário, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou considerar só o feriado nacional do dia 25/12, né, o Natal. E aqui ele te pergunta qual que é o dia de descanso semanal remunerado do seu funcionário. Então, isso aqui também informa na convenção coletiva, perfeito? Nesse caso aqui, eu vou deixar domingo, tá? Você tem a lista aqui, você percebe que você tem a lista aqui para você preencher, eu vou deixar domingo aqui. Então, nesse caso, Matheus, teve o feriado no dia 8/12, igual em algumas cidades tiveram aqui próximo de Belo Horizonte, por exemplo. Então, a gente acrescentaria dessa maneira aqui, 8/12/2024, dá um Enter. Você percebe aqui que ele já puxa automático o número de feriados, porque isso aqui vai influenciar no cálculo de DSR, e aqui ele te fala também os dias úteis no mês, o dia do mês e o descanso remunerado. Vale ressaltar aqui que nesse caso aqui, dias úteis, ele considera o sábado, porque para o DSR a gente tem que considerar o sábado como dia útil, tá? Mais embaixo aqui, a gente tem o cadastro de departamento. A gente teve algumas outras planilhas que a gente fez, por exemplo, a de custo de funcionário, que não vinha detalhado, a gente
deixou padronizado, né, os departamentos, e muitas pessoas solicitaram que pudessem cadastrar de acordo com a necessidade da sua empresa. Tá? Então aqui, se você quiser, por exemplo, não é atendimento de cliente, a gente tem aqui, sei lá, o setor de suporte, sei lá, suporte, vamos deixar só suporte, por exemplo. Só você vir digitar, a gente já deixou pré-preenchido aqui 15 departamentos, mas você pode vir aqui deletar eles, tá? E deixar, só que aí é um ponto importante aqui, caso não tenha divisão por departamento, mantenha ao menos um, ou seja, o departamento, pelo menos o geral aqui, a gente tem que colocar, porque senão a planilha, no momento dos próximos cadastros que a gente tem que fazer, ela vai dar erro. Então eu vou deixar aqui só o suporte, deixar aqui o RH e vou deixar aqui contabilidade, beleza? Então vamos aos próximos aqui. A próxima aba aqui é a de cadastro de funcionário, né? Então, planilha importante, a parte importante aqui do cadastro, tá? Aqui, essa parte de matrícula já fica pré-preenchida, acho que eu até bloqueei aqui já, a gente nem consegue mexer essa parte aqui, porque para os próximos cálculos que a gente faz na planilha também, a gente utilizou essa aba aqui. Então, a parte de matrícula a gente não mexe, ela vai seguir aqui sequencial até 50 funcionários, como você pode ver. Então, eu vou deixar aqui eu vou cadastrar 3 funcionários, 2 funcionários, só para a gente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos colocar aqui Matheus Grégio, que é meu nome, tá? Aqui ele te pergunta cargo, que é sócio ou funcionário, tá? Muito importante deixar destacado se é sócio ou funcionário, tá? Tem que ficar preenchido com um dos dois, porque para fazer o cálculo também, por exemplo, do INSS, né, que para sócio ele é padrão 11% e para funcionário é uma alíquota progressiva, a gente tem que deixar aqui se é funcionário ou sócio, beleza? Então eu vou manter aqui como funcionário os dois, porque na grande maioria já fica dos clientes que compram as nossas planilhas, eles mexem só com os funcionários, tá? Aqui ele já te pergunta, ó, o departamento. Então, lembra que a gente cadastrou aqui nos parâmetros, ó. Aqui, ó. Deixei esses 3 aqui. Ele vai vir aqui me perguntar, ó, qual dos 3. Então, vou colocar aqui contabilidade, tá? Salário base, vamos colocar aqui o salário base é 4.000. Valor de insalubridade, nesse caso, né, funcionário de contabilidade, ele não vai ter insalubridade. Ele pergunta aqui a periculosidade, se tem ou não, tá? Periculosidade, que é de 30% sobre o meu salário base, tá? É padrão isso. Eu vou colocar não. E aí, Matheus, eu não sei se o meu funcionário tem que ter periculosidade. Mais uma vez, você vai fazer uma análise junto à sua convenção coletiva. Eu percebo que tem muita gente, muitas vezes, que me chama perguntando se eu tenho algum curso, se a Grégio tem algum curso, né, ensinando todo o detalhamento de tudo que tem que ser feito para admitir um funcionário, para uma demissão de funcionário e para, assim, muitos outros pontos, né? Situações, por exemplo, que o funcionário pode levar a empresa na justiça. Se você está sentindo essa necessidade, se você gostaria de ter um curso desse, fala pra gente também, chama a gente no e-mail, no WhatsApp, né? Que fica disponível lá no nosso site, apresentando esse problema, né? Que a gente poderia solucionar, porque é importante a gente sentir a necessidade para elaborar um curso, igual essa planilha de ponto, por exemplo, e a planilha unificada foi depois da criação do custo real dos funcionários, que muita gente pediu e a gente decidiu colocar. Então, aqui adicionais que incidem no imposto de renda, no INSS, hora extra, por exemplo. Nesse caso aqui, seria, por exemplo, o funcionário que recebe uma comissão, que recebe um bônus, tudo isso ele base para o INSS, para o FGTS, por exemplo. Então, a gente colocaria, nesse caso aqui eu vou zerar, tá? Outros adicionais pagam em folha seriam algum tipo de adicional que não incide, né, no INSS, no FGTS, no salário base. Vou colocar 0 também. Valor pago de vale transporte, vamos colocar aqui que o funcionário recebe R$450. Valor pago de refeição, vou colocar que ele tem um vale refeição aqui de 600. E aqui ele te pergunta, ó, quantos por cento é retido do funcionário. Aqui em Belo Horizonte, padrão 20%, tá? Que desconta sobre esse valor. Ele me pergunta aqui se tem outros descontos em folha, eu não vou colocar. Pensão alimentícia também, o Matheus não paga pensão alimentícia. Dependente de imposto de renda, ele pergunta aqui, vou preencher aqui como 0. E aqui, você vai perceber que ela vai travar também. Essa célula ficou bloqueada também. Por quê? Porque ela tem que ser preenchida aqui, tá? Então, a somatória desse campo aqui, 44 horas, é o valor que traz para essa aba aqui. É só para você verificar se está de acordo. Então, aqui a gente vai cadastrar, mais uma vez,
O campo de matrícula não preenche e o de quadro de horário a gente não preenche também. Deixa assim de segunda a domingo, não mexe nessa parte e preenche aqui de acordo com a situação do seu funcionário. Então, o meu funcionário aqui, eu vou colocar que ele trabalha. Eu já deixei pré-preenchido, porque senão essa parte vai agarrar demais. Mas eu vou deixar que ele trabalhe aqui de 7 e 12 da manhã, com o intervalo de meio-dia a 1, com a saída 5 horas. Até coloquei aqui também, ó, no momento de cadastrar a saída do funcionário, preencha na coluna G. Caso o funcionário não tenha intervalo, é necessário deixar. Não trouxe aqui, ó, é necessário deixar zerado, tá? Então aqui, por exemplo, vamos supor que meu funcionário ele trabalha no sábado de 8 a meio-dia, tá? Nesse caso em específico, esses dois campos têm que ficar zerado, tá? Então, Matheus, o funcionário não tem intervalo. Beleza, pode zerar aqui e zera aqui. Não deixa de preencher a saída neste campo. Ou seja, se eu colocar a saída aqui, ó, então o horário que ele entra é 8 horas e o horário de saída dele é meio-dia. Se você preencher dessa forma aqui, a planilha vai fazer o cálculo errado, tá? Então, a gente zera aqui e preenche aqui, beleza? 4 horas aqui, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou zerar esse campo e vou zerar esse campo. Ele trabalha só de segunda a sexta, tá? Com intervalo. O formato aqui tem que ser com, por exemplo, o formato de hora, né? Então, 13:2.00, tá? A gente até deixa aqui, deixa eu até ver se ele já preenche. Olha lá, ó. Se a gente colocar só meio-dia, só 12 aqui, ele vai dar erro. Então, a gente coloca 12:2.00 para que não traga erro. Aqui ele já vai fazer o cálculo automático e aqui ele te pergunta se é dia útil ou folga do funcionário. Então aqui, por exemplo, é final de semana, folga. Por que ele te pergunta isso aqui? Porque isso aqui vai influenciar na hora extra do seu funcionário. Então, se, por exemplo, o seu funcionário trabalha no sábado, né? A hora extra que a gente cadastrou aqui no parâmetro, aqui, ó, ela é de 100% para finais de semana, feriados e folgas. Então, se você vem aqui no seu cadastro e quer, por exemplo, considerar que toda a hora extra desse funcionário, na sexta-feira, por exemplo, é uma hora extra de final de semana, tem que ser considerado uma hora extra de final de semana, você preenche aqui como final de semana, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar padrão, então de segunda a sexta, 8 horas e 48 minutos, que dá a carga máxima perante a CLT, que são 44 horas semanais, tá? E para esse segundo funcionário aqui, a gente vai mudar um pouquinho, então eu vou colocar aqui o funcionário João Paulo, o cargo dele, vamos colocar funcionário também, o departamento, eu tinha colocado contabilidade, vou colocar que ele trabalha no RH. Salário base aqui, vamos colocar um que recebe, que tem desconto de imposto de renda para a gente poder fazer a análise. Valor de salubridade não, periculosidade não vou colocar nenhum adicional aqui por enquanto. Então eu vou zerar o restante aqui, a gente deixa zerado. 0% aqui, outros descontos não, pensão alimentícia não. E aí a gente coloca aqui essas duas aqui, 0 e 0, tá? Então para esse funcionário aqui, ele vai trabalhar, vamos colocar de 8 a 5, e aí no sábado a gente coloca que ele trabalha aqui de 8 a meio-dia. Então perceba que, por exemplo, olha, não teve intervalo, eu deixei zerado aqui totalizando as 44 horas semanais permitidas, tá? O funcionário não pode trabalhar 45, por exemplo. Né, só se considerar a hora extra, por exemplo, né, e que aí eu vou mostrar isso posteriormente na planilha, tá? Então aqui, ó, eu vou deixar só esses dois para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos lá. Já terminei de cadastrar aqui os dois, coloquei todos os pontos necessários aqui. A gente vem agora para a folha de ponto, tá? Aqui, nessa planilha, o que você vai preencher aqui, ó? Perceba que no parâmetro, quando a gente coloca aqui dezembro, vou até mudar aqui pra gente, como colocar aqui novembro, tá? Então, coloquei novembro aqui. Importante, mudou o mês, tem que mudar os feriados. Não teve feriado em novembro. Então, a gente deleta os dois aqui para que traga 0 aqui, tá? Vou só dar um Ctrl Z aqui, deixar aqui só o dia 25 e vou colocar dezembro aqui. Perdão, vou colocar aqui zerado e vou voltar aqui na folha de ponto, só para vocês perceberem que, olha lá, ó, os campos alteraram automaticamente. Então, a data já trouxe aqui na sua folha de ponto o mês que você está informando a competência. Então, dentro de parâmetro aqui, que a gente muda o mês. Então, mudei para dezembro, venho aqui na folha de ponto, ele trouxe aqui dezembro. Coloquei aqui
né, 25/12, que foi o feriado, olha lá, 25/12, ele traz aqui na folha de ponto. Aí, nesse caso, isso é um ponto importante. Feriado dia 25/12. Matheus, tem que ficar zerado aqui? Não. Pode deixar preenchido, porque é como se fosse um dia de trabalho, né? A gente não desconta esse dia do funcionário, tá? Quando tem. Se porventura, algum motivo específico você vai descontar, é só zerar. Mas vamos ao preenchimento aqui. Então, a gente veio aqui para a parte onde mostra aqui a matrícula do meu funcionário, olha lá, número 1, Matheus Grejo, tá? E aí, um outro ponto importante, vou preencher um dia aqui e depois eu vou mostrar esse ponto. Então, ó, você vai ver que aqui ele trouxe automático a fórmula, tá vendo? Ele já veio aqui com algumas fórmulas que a gente utilizou para chegar nesses valores aqui da planilha, mas aí agora você vem com o preenchimento, né, da folha de ponto mesmo. Então o funcionário foi batendo ponto lá, isso aqui a gente trouxe só pré-preenchido para que fique mais fácil, né? Porque eu acho que é mais fácil você editar os dias em que o funcionário atrasou ou que o funcionário fez hora extra do que você vir editando um a um. Então, vamos supor aqui que no dia 2/12, esse funcionário ele chegou 8 da manhã. Então, a gente vem aqui e preenche, ó, 08, 2.00. Chegou 8 da manhã, saiu 5 da tarde, o saldo dele ficou menos 48, tá vendo? Aqui os campos, né? Carga horária é a que vem pré-preenchida, ele vem aqui da planilha de cadastro de funcionário, então aqui ele já vai vir, por exemplo, dia 2/12, né? Nesse caso aqui, dia 2/12 foi uma segunda-feira, então ele vai trazer o horário de segunda-feira do funcionário Matheus Grejo, tá? Então aqui na folha de ponto, ele trouxe esse. Ah, o Matheus chegou 8 horas da manhã aqui, a gente vai descontar em folha esse atraso que ele teve aqui de 48 minutos. Então, você preenche aqui 48. Ah, ele saiu aqui 18 horas. Então, 18, 2.00, olha lá, ó. Vai considerar aqui o saldo de 0,12, vai considerar a hora extra, tá? Então, é muito importante que você tenha os parâmetros estipulados na sua empresa também para preencher esses pontos aqui. Agora, vamos preencher aqui mais dois horários. Ah, ele saiu no dia 3/12, 7 horas. Saiu aqui no dia 4/12, 10h30, tá? Só para explicar os campos aqui, ó. Então, ó, vamos lá. Nesse dia aqui, ó, no dia 3/12, que ele saiu 7 horas da noite, perceba que as horas trabalhadas dele foram 10 horas e 48. Então, o saldo dele aqui ficou em 2 horas. Logo, a hora extra aqui na fórmula que a gente fez, ele vai trazer até 2 horas. Então, se como aqui, né, nesse caso aqui ele fez só 2 horas, então o campo que vai ficar preenchido é a hora extra até 2 horas. No caso desse dia aqui, ó, no dia 4/12, ele trabalhou 14 horas, tá? Então, o saldo aqui que teve foram de 5 horas e meia. Ou seja, foram 2 horas aqui, 3 horas aqui, tá? Após 2 horas, então, se foram 5 horas e meia, ele trabalhou 2 horas, né, que é a carga máxima ali, porque depende da parametrização, pode ser, nesse caso aqui, ó, você pode ver que a parametrização que a gente fez foi que, independente se ele trabalhou 2 horas, 4 horas, ou fez uma hora extra após 10 horas da noite, que é considerada a hora extra noturna, vai pagar 100%. A única parametrização que vai mudar são as horas extras até 2 horas, tá? Então, nesse caso, o meu funcionário aqui, ó, as primeiras 2 horas dele são pagas 90% do salário. Então, olha lá, 2 horas aqui, após as 2 horas vai ser pago 100% da hora extra, e após 10 horas da noite, 100% da hora extra, que foi o parâmetro que a gente colocou aqui. Se porventura ele recebe 120% da hora extra, é só mudar aqui. Aqui você ainda não vai perceber essa diferença, mas vamos considerar dessa maneira aqui, tá? Então, para esse funcionário aqui, a gente preencheu dessa maneira. Antes de eu seguir para o segundo funcionário, é um ponto importante. Matheus, salvei a planilha, ela ficou preenchida dessa maneira, né? Então, naturalmente, como a gente digitou aqui esses valores, a fórmula que trouxe aqui do cadastro sumiu, né? Como você editou manualmente, ela sumiu. O que a gente pode fazer aqui para o próximo mês? Vou usar a planilha em janeiro agora também. Você clica aqui, ó, em resetar tabela, como a fórmula que a gente usou é bem forte, ela costuma dar uma travadinha mesmo, tá? Natural. Perceba que, olha lá, ó, todos os campos que a gente tinha preenchido manualmente foram resetados para o horário automático do nosso funcionário, que foi o horário
cadastrado, né, do nosso funcionário aqui na aba de cadastro de funcionário. Que aí você pode vir no próximo mês e digitar aqui manualmente só os valores que foram alterados no seu controle de ponto ali, tá? Ou se o funcionário for utilizar essa planilha aqui também, ele consegue resetar se virar o mês, né? Então vamos vir aqui, vou colocar aqui 20 horas para no dia 5 do 12, no dia 6 do 12 aqui eu vou colocar 21 horas, que ele saiu. No dia 10 do 12 aqui eu vou colocar que ele chegou mais tarde, tá? Então ele chegou 9 horas da manhã. No dia 26, vamos colocar aqui, ó, 26, então pós-feriado, ele faltou, passou mal lá na ceia de Natal, só que ele não pegou atestado, é uma falta injustificada. Para faltas justificadas, ou seja, ele apresentou o atestado, que você é obrigado, você não pode descontar essa falta, né, do seu funcionário, você só deixa preenchido aqui o horário que ele naturalmente teria feito para não ter esse desconto, tá? Então vamos colocar que dia 26 do 12 aqui, ele faltou e não apresentou o atestado, ou seja, uma falta injustificada que você pode descontar desse funcionário. Então vamos colocar aqui, já que é falta, a gente zera todos os campos, tá? Então zera aqui a entrada, zera a saída do intervalo, a entrada do intervalo e a saída do funcionário, tá? Então aqui a gente zerou tudo, aqui ele já colocou lá, ó, menos 8,48, que é considerado, né, a falta, foi o valor total. E vamos deixar preenchido dessa maneira aqui. Então, se a gente for olhar o saldo do nosso funcionário aqui, ó, ele teve menos 3 horas e 36 minutos no mês. Ou seja, ele trabalhou menos 3 horas e 36 do que as horas máximas que ele poderia ter executado no mês, tá? Aqui você consegue ver também o total de horas que ele trabalhou, tá? Não necessariamente, igual, por exemplo, você vê no contrato, ele tem um contrato de 220 horas trabalhadas, mas para esse mês em específico aqui, ele teve 190 horas trabalhadas, tá? E dessas 190, ele teve um saldo negativo de 3,36 horas no mês, tá? Mesmo considerando lá, a hora extra que ele fez aqui e aqui, ele teve um atraso aqui, né? Menos a falta, 3,36. Só que para esses casos aqui a gente vai pagar. Se sua empresa utiliza banco de horas, nesse caso aqui você teria só que zerar mesmo e deixar os valores de atraso que ele teve, deixar um total de 3,36 horas negativas para esse funcionário que utiliza banco de horas. O João Paulo aqui, ó, que ele trabalha aos sábados, por exemplo, eu vou deixar preenchido aqui, que nesse sábado aqui, a gente pega aqui, ó, no sábado, dia 7 do 12, ele parou de trabalhar às 17 horas, tá? Então aqui, ó, perceba que o saldo dele tá 5 horas aqui, só que como essa hora extra dele é final de semana, é considerado final de semana, a gente vai pagar na hora extra de final de semana. Então ele teve 5 horas de hora extra no sábado, então é considerado aqui nas horas extras de finais de semana. Matheus, meu funcionário, ele tem dia de folga na terça-feira, vamos supor que o cara trabalha no shopping, por exemplo, a hora extra que eu tenho que pagar para ele, mesmo trabalhando na terça-feira, seria uma hora extra de final de semana. Então você pode vir aqui no cadastro e mudar aqui para final de semana folga, para considerar a hora extra de trabalho, ou se for uma hora extra específica, o João ele trabalhou na quarta-feira, só que eu vou pagar para ele a hora extra de final de semana. Você pode colocar aqui, né, escrever lá, ó, final de semana / folga. Só que é muito importante que você coloque idêntico. Se você colocar uma letra diferente, a planilha vai travar. Então você tem que preencher aqui como final de semana. E aí aqui você vai colocar 20 horas. Então aqui, ó, o saldo tá 3 horas, olha lá, ó. O banco de horas aqui, né? O banco de horas não, a nossa planilha já está considerando que para esse caso seriam 3 horas consideradas como final de semana. Então ele vai utilizar a parametrização cadastrada aqui. Então se eu colocasse aqui, por exemplo, 120%, ele vai pagar 120%, beleza? Então, perfeito, a gente preencheu aqui as horas. O João, no caso, ele só fez hora extra, então o saldo dele aqui ficou positivo, com 8 horas, que são as 3 horas desse dia e as 5 horas desse aqui. E o Matheus, ele trabalhou a menos, só que aí é um ponto importante que se não é banco de horas, eu vou pagar ao funcionário o que é devido de hora extra e vou descontar o que é devido de falta mesmo. Vai ser o caso deste funcionário aqui. Bom, partindo disso, cadastrei, aí você teria que vir aqui e colocar todos os horários disponíveis dos funcionários, você vem para a parte de análise.
Então aqui, como você pode ver, ó, a gente tem aqui, ó, as horas extras pagas, normalmente, segregado, tá? Por departamento. Então a gente tem aqui o departamento de RH laranja, lá a gente pagou R$ 992 de hora extra. E a gente aqui, para contabilidade, a gente pagou R$ 306 reais. Aqui a gente pode ver também que para contabilidade foram executadas 7 horas de hora extra. Bom, então é como se o meu departamento de contabilidade ele fez 7 horas a mais do que deveria no mês de dezembro. Aí eu gosto desse tipo de análise para saber se o meu time está performando da maneira que eu imaginava ou se eles estão fazendo hora extra, mas a produção que eu tinha estipulado para executar em dezembro foi menor ou superior, ou se foi superior, né, a execução do operacional ali, ela foi superior porque o time fez 7 horas extras, tá? E aí, nesse caso aqui, o time de RH fez horas extras, por exemplo. Então, por exemplo, para contabilidade é muito comum você ver isso em janeiro, fevereiro, que é a época de fechamento anual. Então, você vê que as horas extras do time de contabilidade aumentam. Tá? E aí, aqui mais abaixo, a gente tem outro gráfico aqui. A gente vai até colocar mais. Eu estou gravando esse vídeo aqui antes de ter uma inserção maior aqui de gráfico, tá? Então, se porventura... Não, nem é isso. Podem me cobrar aqui na hora que vocês fizerem a compra. Quando você estiver vendo esse vídeo aqui, vão ter mais gráficos aqui, beleza? Vamos só fazer uma análise aqui, ó. Olha lá, os salários a pagar 14 mil, ou seja, o que eu cadastrei aqui, né? Olha lá, os 10 mil mais os 4 mil, beleza? A gente tem aqui, se o funcionário tivesse periculosidade, então aqui, ó, no cadastro, vamos mudar para a periculosidade aqui para sim. O do Matheus, olha lá, 4 mil reais, horas, olha lá, ó, periculosidade, puxou os 1.200, tá vendo? E aqui ele vai trazer o valor total. Vou até mudar aqui, ó, você pode perceber que, como eu coloquei aqui a periculosidade, o salário deveria. O salário aumentou, olha lá, ó, 398, tá vendo? Então as horas extras já são calculadas como base a periculosidade, tá? Só que eu vou manter não aqui só pra gente continuar a nossa análise, tá? Então, olha lá, ó, zerou aqui a minha periculosidade e aqui vem os descontos de falta e DSR, né, sobre falta. Um ponto importante é que a planilha ela calcula também o DSR em cima do feriado. Então, no caso aqui, ó, na folha de ponto, deixa eu ver se eu preenchi. Aqui, ó, eu coloquei a falta aqui de 8h48 do Matheus no dia 26/12. Como teve um feriado dia 25 e o meu descanso remunerado é domingo, ele conta de domingo até sábado. Então, para essa semana aqui em específico, que meu funcionário faltou, ele vai ter o desconto de DSR da semana, porque ele teve a falta, e ele vai ter também o desconto de feriado, o DSR do feriado, que foi dia 25. Se porventura ele faltasse mais uma vez aqui, não teria, nessa semana não teria um segundo desconto de DSR, porque o DSR ele é feito uma vez na semana só. E se caso tiver feriado, beleza? Então aqui ele trouxe essa análise bem interessante aqui, eu gosto muito dela para os meus funcionários, porque eu uso muito essa planilha, que é justamente para eu saber como que meu time está performando, se realmente, pô, eles fizeram muita hora extra, mas o que eles deveriam ter me entregue, eles me entregaram de maneira melhor, ou se eles tiveram a necessidade de fazer hora extra, o que aconteceu nesse mês, para saber, tá? A gente pode ver aqui agora a abertura de hora por funcionário, tá? Então aqui, ó, você vê os 2 funcionários que a gente cadastrou, os departamentos, a base de cálculo de hora extra e o valor da hora de cada um. Então aqui você consegue ver, ó, 4 horas esse meu funcionário, o João, ó, que teve as horas extras de final de semana, estão todas aqui, ó, tá? Olha lá, hora extra final de semana, R$ 800 é do João. E aqui é do Matheus, ó. Então o Matheus que trabalhou até 2 horas um dia lá, ele teve R$ 138 naquele dia. E as horas extras após 2 horas, que foi ele trabalhou um pouco menos, ele recebeu aqui R$ 109. E aqui o meu descanso semanal remunerado, que é sobre a hora extra também, ele traz aqui para mim a análise dos dois. Então, total aqui, quanto que eu paguei de hora extra nesse mês aqui? R$ 1.300. Isso refletiu na produção do meu time? Foi uma hora extra de qualidade? São todos os questionamentos que você tem que fazer nesse momento. E aqui a gente vem para a quantidade de horas descontadas. Então, nesse caso aqui, pô, o Matheus trabalhou menos 10 horas e 36 minutos. Logo, o que a gente pode presumir aqui é que, naturalmente, o operacional do Matheus deveria ter sido afetado. Agora, tudo que o Matheus deveria ter entregue, ele entregou trabalhando, né, 10 horas a menos, só que considerando que ele trabalhou, ele teve hora extra, ficou elas por elas, o que saiu mais caro para mim? Ter pago a falta dele
ter descontado a falta dele e pago a hora extra ou não. Então, porque, por exemplo, esse tipo de análise você pode perceber no momento em que você vai fazer banco de horas. Pô, é mais vantajoso para minha empresa fazer o banco de horas ou pagar a hora extra e descontar quando o funcionário falta. Tudo isso são análises que você pode fazer ali. Então, aqui nesse caso, como o João não teve falta, né, um funcionário exemplar, ele teve aqui a quantidade de horas descontadas zeradas e, naturalmente, o desconto de falta e atraso também. Então, por exemplo, lembra que eu falei que o Matheus, né, ele teve a falta na semana que teve o feriado? Então, você pode ver que o desconto de DSR dele ficou maior, porque a gente teve 2 descontos de DSR no dia que ele teve a falta na semana que teve o feriado, beleza? Então, aqui, R$ 432 que eu descontei do Matheus e paguei de hora extra aqui para o Matheus 306. Então, a gente já pode perceber que se o Matheus tiver entregue tudo, foi mais vantajoso para a empresa ter pago, né, o salário dele considerando as faltas e considerando as horas extras, do que se eu tivesse feito o banco de horas, por exemplo. A empresa teria R$ 100 a menos. Obviamente que tem outros pontos a serem questionados nesse momento, mas é uma análise rápida que a gente faz aqui. Bom, vamos na abertura agora de hora trabalhada por departamento. Então aqui, ó, se você tivesse cadastrado mais departamentos, eles iam estar demonstrados aqui. Aqui ele traz aqui o total que está sendo pago no departamento. Deixa eu até cadastrar mais um funcionário aqui, só para que vocês possam ver. Eu vou colocar aqui o funcionário Gabriel Douglas. Vou colocar aqui o cargo dele, funcionário. E o departamento eu vou colocar contabilidade para vocês verem. Lembra que o funcionário que eu estava pagando aqui da contabilidade era de R$ 4.000. Eu vou colocar aqui um funcionário de 5.000 agora. O restante aqui a gente não precisa preencher, né? Vamos colocar não aqui. Vou zerar o restante. Pensão alimentícia não. Departamento aqui. Trouxe aqui, já fica. A gente já deixou pré-preenchido aqui para que você possa ver. Vamos lá por departamento, olha lá, ó. Ó, o meu salário de contabilidade aumentou, tá vendo? O valor da minha hora aqui aumentou. E aqui ele trouxe o total de hora da contabilidade. Então, o Matheus, que tinha feito 4 horas, né, lá na minha folha de ponto, como o segundo funcionário não teve hora extra, né, a gente não mexeu na folha de ponto dele, ele trouxe aqui somente as 4 horas, tá? E aí aqui ele trouxe acima de 2 horas, né? E pro João, que a gente já tinha feito a análise do João que trabalha no RH, ele fez 8 horas no final de semana. Então aqui ele trouxe também essa análise aqui. Então se, por exemplo, esse Gabriel Douglas que a gente cadastrou, né, já trouxe para cá, Gabriel Douglas, ele tivesse, depois eu tentei aumentar essa aba aqui, ele tivesse feito hora extra aqui, ó, vamos colocar que ele trabalhou até 8h30 aqui, e nesse dia aqui ele trabalhou até 10h40. Ele vai seguir a parametrização, porque como é a mesma empresa, a convenção coletiva tem que se manter, né? Agora a gente vem aqui por aqui, ó. Ele já vai, olha lá, ele trouxe aqui o do meu funcionário, olha lá, 4 horas e meia, os valores. E aqui a hora extra trabalhada lá da contabilidade aumentou aqui as minhas horas até 2 horas. Olha lá, ele considerou aqui hora extra noturna, aquele dia que ele trabalhou até 10h40. E aqui ele fez a somatória de horas extras pagas. Aqui ele trouxe também, né, as horas descontadas do Matheus, que faltou uma data e chegou atrasado em alguns outros momentos. E trouxe o meu total aqui pago de hora extra e o total descontado do funcionário. Agora a gente vem para a próxima aba aqui, que é a aba onde você consegue fazer a análise de tudo que foi pago pro funcionário em específico, tá? Então aqui é bem analítico, você vai ter isso disponível para 50 funcionários também. Você tem aqui os 3 funcionários, o departamento, o salário base, o quanto foi pago de hora extra e DSR para eles. Se tivesse algum adicional cadastrado lá, ele traria para cá também. E aqui segue a sequência. Lá. Vamos colocar que o Matheus novamente, ele recebeu periculosidade. Ele recebe periculosidade. Então, se o salário dele é 4.000, o valor aqui que vai trazer de custo, lá, 1.200, que é 30% do meu salário base, tá? Então, ele trouxe para cá os 1.200. Se eu tivesse preenchido aqui no meu cadastro de funcionário o valor da insalubridade, né? Vamos colocar aqui não. Ele ia vir aqui na abertura de custos, olha lá, insalubridade, o total que o funcionário recebe, e aí ele zerou a periculosidade. Vou zerar aqui só para a gente manter o padrão, abertura de custo. E aqui ele vem aos pontos, né? O desconto de imposto de renda, né? No caso aqui do João Paulo, ó, o salário dele como é R$ 10.000, o valor de imposto de renda dele já foi para 1.876.
né? Como é uma alíquota progressiva também, esse cálculo ele difere ali. É igual eu falei, muita gente me chama perguntando como que é feito o cálculo do imposto de renda, do desconto de imposto de renda, do desconto de INSS, que são alíquotas progressivas, é uma tabela que você utiliza para fazer esse cálculo. E nesse caso aqui eu montei dentro do Excel como que faz para fazer esse cálculo. Se caso vocês sentirem a necessidade de aprendizado, a gente pode, igual eu falei, sim, disponibilizar um curso explicando tudo, né? Todos os pontos ali que um funcionário, que você precisa saber do seu funcionário, inclusive como que faz o cálculo de desconto de imposto de renda e de INSS. Então aqui, lembra que eu tinha cadastrado lá no meu cadastro, né? O meu vale transporte e o meu alimentação, olha lá, aqui tá dando R$ 1.100. Só que para esse caso aqui, olha lá, ó, ele tá descontando 6% que você pode descontar do seu funcionário de vale transporte, então ele descontou 6% do meu salário base e 20% do meu valor de vale refeição, beleza? Aqui, se eu tivesse colocado lá a pensão alimentícia, e aqui o desconto de falta e atraso do Matheus, que a gente colocou lá em folha. Então, ele já traz para cá. Então, lembra lá ó, o DSR, que eu expliquei que tinha, né, tiveram 2 naquela data por conta do feriado, veio para cá também, e o desconto de falta e atraso. Então, aqui a gente chega no valor líquido a pagar para esses funcionários aqui, nesses 3 valores. Esse valor aqui é o que o funcionário vai receber no final das contas. Então, considerando aqui os descontos que tiveram, né, o Matheus vai receber 2.950. E aqui a gente vem para o próximo ponto de análise. A guia de FGTS, a guia de INSS, você pode perceber aqui que a guia de INSS ela vai ser a mesma, ó. 398, ou seja, você desconta do seu funcionário 398 e paga a guia nesse mesmo valor. Se a empresa fosse anexo 4, vamos vir aqui no menu, aqui ó, Matheus, eu trabalho com construtora, logo, sou anexo 4, eu trabalho com construtora, eu coloco aqui sim, ela vai vir aqui ó, e trazer o valor do meu patronal. Perceba que o valor aumenta assim, de maneira absurda o valor a pagar de INSS. Aí, obviamente, que se for construtora, a gente pode ver a questão da retenção de INSS na nota fiscal. Existem formas de você não pagar o valor de INSS. Bom, voltando aqui, a guia de imposto de renda, tá? Que é a mesma descontada do funcionário. Aqui, ó, descontei do meu funcionário esse valor e ela vem aqui para você pagar. Isso aqui a gente tem até um ponto que eu gosto de destacar para os empresários, que é o que a gente chama de apropriação indébita. Porque pensa comigo, o funcionário, você desconta dele. Quem deveria pagar, por exemplo, esse valor seria o funcionário. Como você desconta dele, você tem que fazer o pagamento dessas guias. Se porventura você não paga, tá? Então, ou seja, você reteve do seu funcionário, você deixou de passar para o seu funcionário o valor integral do salário dele, porque parte desse valor você deveria pagar a Receita Federal. Se você não paga, isso se caracteriza como apropriação indébita. E o que seria essa apropriação indébita? É cadeia, é prisão. Realmente, isso é uma situação em que a Receita Federal pode dar voz de prisão, tá? Obviamente que é feita uma análise ali, mas eu gosto até de falar dessa maneira para o empresário sentir certo perigo nessa situação de você não efetuar o pagamento dessas guias quando você retém do funcionário. Então aqui ele faz a somatória, voltando aqui, né? Ele faz a somatória aqui do total de impostos. O cálculo de FGTS também ele é de 8% sobre o salário base. E aí, mais uma vez, teria que ser um vídeo explicando o que influencia no salário base, o que está dentro ali do salário base, né? Por exemplo, a hora extra, comissão, bônus, tudo isso influencia. Aqui é a multa, e aí aqui a gente já vem para a parte de provisão, que é uma parte que eu gosto bem, que até nos vídeos em que eu falo mais assim, para trazer o cliente, eu falo sobre o provisionamento dos custos do funcionário, né? Porque o provisionamento aqui, a ideia é que esse valor você não sente no mês. Você não tem que repassar para o funcionário esse valor, você não desconta dele e paga a Receita Federal esses valores aqui, mas são valores que se você não provisionar, ou seja, eu não vou guardar esses valores, ao final de uma demissão, por exemplo, todos os meses que você deixou de juntar esse dinheiro, de provisionar esse valor, você tem que repassar. Né? Você tem que passar isso para o cliente. O mesmo vale para férias e provisão de 13º, que ao final do ano ou no momento em que o funcionário tira as férias, você tem que efetuar o pagamento para esse funcionário também.
beleza? E aqui vem os valores que a gente cadastrou lá para o Matheus de vale transporte e vale refeição. Isso aqui é um custo, né? Você paga para ele. Você não vai ver isso em folha, isso não influencia no desconto de INSS, de FGTS, não tem nada, mas a gente colocou aqui justamente para você entender qual que é o custo real do funcionário no mês. Então, olha, o custo real do Matheus foi 5.872. Já do João Paulo foi 14.360. Então, por exemplo, imagina que o João Paulo é um funcionário que trabalha com vendas. Ele te retorna mais do que 14 mil em vendas? Isso é um ponto que que a gente tem que analisar. Pô, ele realmente retorna mais do que isso? O Matheus vale esses 5.872 que eu tenho de custo mensal com ele? Por isso que é importante esse total, esse custo real do funcionário, tá? A gente fazer essa análise aqui, ó, o Gabriel aqui que chegou lá nos finalmente aqui no nosso cadastro, ó, 5 mil, chegou aqui, ele soluciona os problemas da contabilidade, ele está gerando guia para pagar com prazo superior ao que deveria ter sido pago, está gerando, porque o custo dele aqui já é 7 mil, quando ele erra, se a gente deixa de pagar uma guia ali, tem que pagar uma multa, aumenta, esse funcionário ele está retornando para mim em produção, o quanto eu tenho de custo real com ele, são perguntas que você tem que se fazer e com esse tipo de análise você consegue responder. Aqui eu coloquei também uma planilha de abertura de custo com departamento, tá? Então aqui você vai ver o total que você tem, né, por departamento. Então a gente tinha lá também aquela análise, né, de horas trabalhadas por departamento. Cadê? Aqui, ó. A abertura de horas trabalhadas. Então aqui você consegue ver o quanto o seu departamento teve de hora extra, por exemplo, e aqui você consegue ver a abertura de custo por departamento. Então, ó, o meu departamento de RH ele me custa aqui ao total, ó, que aqui são os mesmos campos, né? Então nem vou me alongar aqui, só que aqui você só consegue ver por departamento. Então, olha, o meu departamento de RH ele me custa 14 mil reais por mês. Ele soluciona todos os problemas, ele me impede de ter um custo maior do que 14.360,44 mensalmente. São as mesmas perguntas que eu faço para você aqui, que é que você tem que fazer para si mesmo para saber se está valendo a pena você ter esse tipo de funcionário, né? Se você fizesse aqui abertura se você fizesse análise por funcionário ou pelo departamento, então, pô, a contabilidade, eu gosto muito quando eu tenho um departamento de vendas aqui, né? Eu coloco o meu aqui departamento de venda para saber se justamente eles estão vendendo mais do que eu tenho de custo com eles, sabe? É esse tipo de análise que tem que ser feita. E aqui a gente vem para a nossa análise sintética, ou seja, soma todos os custos que eu tenho com meus funcionários aqui na empresa, tá? E aqui eu consigo fazer o provisionamento. Então, 12 meses, se eu quiser colocar 10 meses aqui, eu bloqueei a planilha, daqui a pouco, mas aqui vai aparecer uma setinha para você conseguir colocar mais meses aqui. Como eu travei a planilha aqui, não vai dar, mas você conseguiria ver aqui por mais meses. Então, eu quero por 10 meses, quanto que é o custo por 10 meses? Aqui, ó, o meu salário líquido, o valor que eu repasso para o meu funcionário é de 190 mil reais, nesse caso aqui em 12 meses, né? O INSS, eu pago 22 mil reais de INSS, por mais que eu desconte isso do funcionário, né? O FGTS, o imposto de renda. Então aqui, só de vale transporte eu estou passando para os meus funcionários ao final de um ano R$ 5.400, né? 13º aqui eu estou fazendo um pagamento de 20 mil. Então esse tipo de análise que a gente... Aí você consegue fazer a provisão aqui por mais meses, tá? Se for o caso. São o restante da análise aqui. E aí só uma explicação básica, essa planilha de base de fórmula aqui, a gente não mexe, você vai ver que ela está toda em branco aqui, ela vai até travar, ó. Até travei ela, olha, vai ter que carregar minha planilha. Porque é a base que a gente utiliza para fazer o reinício da minha folha de ponto lá. Que a gente não... Igual, tá vendo? Tá tudo em branco aqui, a gente deixou em branco justamente, você não consegue preencher nada aqui, justamente para não travar a planilha. Então, assim, eu espero que você tenha gostado do nosso produto, né? Eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas, mas eu volto a ressaltar que se caso tiver alguma outra dúvida, você pode chamar a gente no e-mail, no grejoplanilhas@gmail.com, mandar por lá, fiz a compra, não estou entendendo como cadastra, ou eu preenchi alguma coisa errada aqui que minha planilha não está trazendo as fórmulas. Tudo isso você pode enviar para a gente, planilha salva ali, apresentando seus erros, que a gente vai ter o maior prazer em sanar todas elas, beleza? Bom, mais uma vez, né, agradeço a confiança em nosso trabalho, eu espero que esse vídeo tenha sanado todas as dúvidas, mas se precisar é só mandar um e-mail. Abraço, pessoal, até mais.